Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Jean Nobre por aqui para darmos início a um novo conteúdo. Vamos ver então que conteúdo é esse. Aula de número 59, objeto de conhecimento, função exponencial. E o nosso detalhamento são as aplicações de função exponencial, ok? Então vamos verificar como que funciona o gráfico, né, dessas funções exponenciais. Vamos lá? Muito bem. Falei para vocês agora há pouco que a gente vai ver como que funciona o gráfico de uma função exponencial, porque a função exponencial, a grande marca dela é justamente o seu gráfico. A gente utiliza, claro, as funções exponenciais para resolver diversos problemas, mas são nas aplicações gráficas que a gente vai ver o seu funcionamento, tá? A grande marca de uma função exponencial está no fato de que os seus valores crescem muito rápido, eles crescem de forma abrupta, tá? Então você tem um gráfico ali, né? Ele começa a crescer devagarinho, e aí dependendo do valor que você atribuir a x, e claro, dependendo do valor que nós tivermos ali na função, né, essa curva ela tende a crescer, né, ou diminuir rapidamente, tá? Então essa é uma grande característica da função exponencial, especificamente do seu gráfico, tá bom? Então a gente vai analisar alguns gráficos dessa função, tá bom? E vamos entender esse conceito de função exponencial, tá bom? E logo em seguida nós vamos resolver duas questões de vestibular, tá? Envolvendo a função exponencial. Bacana? Então vamos lá para a nossa primeira cartela, ver algumas definições, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui algumas definições básicas, bem básicas mesmo, tá? Em seguida a gente resolve algumas questões um pouco mais elaboradas, tá? Muito bem, aplicações de função exponencial. Como o nome sugere, o termo exponencial está ligado a expoente. Então, a definição de função exponencial é uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais, ok? E o contradomínio é o conjunto dos reais positivos não nulos. Tá? Por isso que nós temos esse asterisco aqui, ó, em cima do conjunto dos reais, tá? Porque são todos os reais, exceto o zero, tá bom? Nós não podemos ter zero nesse contradomínio. E aí nós temos aqui, ó, F, ou melhor, R, né? De R em R, com exceção do zero representado aqui nesse asterisco, tá? E claro, né, os não nulos positivos também, tá bom? Então são, além do zero, né, que a gente não vai ter, nós também só teremos os reais aqui, ó, positivo, ok? A sua lei de formação é descrita pela equação. Então, nós já estudamos, né, em aulas anteriores a função exponencial, fizemos alguns exercícios, tá? E ela tem esse formato aqui, essa forma, f de x igual a ax ao quadrado, em que a, ou seja, esse termo aqui, né, em que a é um número real qualquer, positivo, não nulo, ok? E que recebe o nome de base, tá bom? Então, posso te dar um exemplo aqui, ó. F, vamos supor, de 3 é igual... Não, deixa eu colocar aqui na forma algébrica mesmo. F de x igual a 3x, melhor, 3 elevado a x, tá? É um exemplo de uma função exponencial, tá?
Aí você pode estar se perguntando, professor, por que essa função ela cresce de forma tão acelerada, de forma tão rápida, né? Veja, como eu tenho aqui um expoente x, tá? Qualquer valor que eu atribuir para x, perceba que o resultado também será um valor, também não, né? Será um valor bem alto. Como assim, professor? Vamos supor que a gente atribua a esse x o valor 2, tá? Vou colocar aqui, ó, para x igual a 2, ok? Então, onde tiver x, eu vou substituir 2. 3 ao quadrado, ok? Então, isso aqui vai restar 9. Vamos agora para o próximo número da sequência. Vamos colocar aqui na forma sequencial mesmo, ok? O próximo aqui seria 3 elevado a 3, ok? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Olha o salto que deu de um valor para o outro, né? Vamos colocar mais um aqui. Para x igual a 4 agora. Então vai ficar 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, você já sabe que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Então 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Olha o outro salto, a diferença, né, de 81 para 27, né, a diferença que nós temos aí. Nós temos aqui uma diferença de 54, ó. Se você subtrair 81 menos 27, vai dar 54, né? Se você subtrair 27 menos 9, vai dar 18, ok? Então, observem que os valores, eles vão crescendo de forma bem acentuada, né? Começou aqui, nós atribuímos valor para x igual a 2, resolvendo aqui, né? E olha que a gente está pegando a forma mais simples da função exponencial, tá? Então, pegando aqui para x igual a 2, né? O resultado aqui de y será igual a 9. Para x igual a 3, o resultado para y será 27. Olha o salto que deu, né? De 9 pulou para 27. Para x igual a 4, né? Resultado de y aqui, 81. Então, um salto aqui bem grande, né? Observem que esse salto nos valores de y, ele vai refletir lá no gráfico, quando a gente for esboçar esse gráfico, quando a gente for construir esse gráfico, né? Porque eu peguei o valor de x aqui, 2, e encontrei 9. Depois, peguei o valor 3, obtive 27. 4, obtive 81, né? Então, esse salto ele vai ter uma curva muito característica lá no nosso gráfico, tá bom? Estou só dando alguns exemplos para vocês de como que a função exponencial funciona e como que ela vai se apresentar no eventual gráfico que a gente precisar fazer, tá bom? Vamos seguindo. Muito bem. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos de função exponencial para vocês, tá? Esse aqui foi o exemplo que nós acabamos de trabalhar, mas nós temos esse aqui, por exemplo, 0,5 elevado a x. Ó, 0,5 nós sabemos que é a mesma coisa que 5 sobre 10, né? Então, se eu tivesse que trabalhar essa função, provavelmente, né, a gente trabalharia na forma de fração. Dependendo do problema que a gente tivesse, seria mais interessante a gente trabalhar na forma de fração, tá? E aqui a gente ainda pode até simplificar, né? Olha só, simplifica aqui por 5. Isso aqui vai restar 1 sobre 2, né? Então, no lugar aqui de você trabalhar, por exemplo, 0,5 elevado a x, você poderia trabalhar da seguinte forma: f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, tá? Seria uma outra maneira da gente trabalhar essa função aí, tá?
que nós temos inclusive representado aqui nesse terceiro exemplo, né? Sua forma decimal e aqui a sua forma fracionária. Bacana? Na lei de formação, f de x pode ser descrito também como y, isso aqui nós já conversamos, né? E, assim como nas demais funções, ele é conhecido como variável. Variável dependente, nesse caso. Porque seu valor depende de x. Eu espero que essa parte aqui esteja bem clara para vocês, tá, pessoal? Observe que o valor de y, vamos só voltar aqui novamente, ó. Observa que esse valor de y, ele depende, esse aqui é y, tá? Esse aqui também é y e esse aqui é y. Esse valor de y, ele depende diretamente do valor de x, tá? Eu só consegui obter esse valor aqui de y porque eu tenho o valor de x. A mesma coisa é aqui, ó, valor de x, apliquei o valor de x, né, atribuí um valor a x, encontrei aqui o valor para y, ok? Então essa dependência de y em relação a x, ela é muito direta aqui, tá? Que é conhecido como variável independente. Quem é conhecido como variável independente? O x, né? O x ele é uma variável independente. Muito bem. Olha o gráfico agora, né? Então, para desenharmos a representação gráfica de uma função exponencial, é necessário encontrar a imagem para alguns valores do domínio. Então, você vai ter lá os valores do domínio, né? Quem é o domínio? São os valores de x, não é? Todos aqueles valores de x que a gente atribui é o nosso domínio. Quando a gente substitui na nossa função e resolve a operação ali e tal, a gente obtém o valor para y. Esse valor de y é justamente a imagem, tá certo? O gráfico de uma função exponencial tem como característica um crescimento bem maior que o das funções lineares, se for crescente, ou um decrescimento maior, né, quando decrescente, tá? Então veja aqui, ó, no caso de uma função, né, veja o gráfico aí, ó. Então observa, né, que esse crescimento aí ele vai se dar de forma bem acentuada, tá? Ele começa aqui essa curvatura, né? E aí quando chega em determinado valor, ele cresce mais de forma mais acentuada, tá bom? Levando em consideração, né? Aqui nós temos uma função linear, mas para o gráfico aqui de uma função exponencial seria algo do tipo 4 elevado a x, por exemplo, né? Ou ainda, né, f de x igual a 2 elevado a x, se fosse o caso, tá? A gente teria um gráfico mais ou menos parecido com esse, tá? Aí aqui nós temos o gráfico num outro sentido, né? Por que mudou o sentido, professor? Porque aqui, ó, a função é diferente, tá? Por isso que agora nós temos um outro formato de gráfico. Então, observa que a depender da função que você tiver, tá? O comportamento do gráfico vai mudar também, claro, né? Então, dependendo ali do formato da função que eu tiver e dependendo dos valores que eu atribuir para x, né? Nós teremos um gráfico com essas características que a gente colocou ali, tá bom? Vamos seguindo. Vamos ver uma aplicação prática agora? Vamos ver uma aplicação prática para a gente ver como que a gente consegue aplicar esses conceitos de função exponencial em problemas do nosso cotidiano, tá? Nessa questão do Enem de 2015, o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, ok? Então esse aqui é o valor mínimo que o trabalhador, né, que o funcionário,
deveria receber, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. Então, ele receberia esse valor aqui, esses 1.800, e à medida que fosse passando os anos, né, ele receberia um percentual em cima do valor acumulado ali. Então, no primeiro ano, ele receberia um percentual, né, em cima desses 1.800. No segundo ano, um outro percentual, no caso, o mesmo percentual fixo, né, em cima do montante, tá? No segundo ano, esse percentual não será mais em cima de 1.800, será em cima de 1.800, né, mais o percentual que ele já havia recebido, e assim por diante, ok? A expressão que corresponde à proposta salarial, chamou aqui de S, em função do tempo de serviço T em anos, é. Então, aqui está a função. Essa aqui é a função, é a lei, né, que vai funcionar para essa regra. Aí. Então, eles chegaram nessa função. Muito bem, vamos ver aqui o que está sendo pedido. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa área, dessa empresa, no caso, com 2 anos de tempo de serviço será. Então, depois de 2 anos, quanto que esse funcionário deverá receber, né? Então, a gente tem que chegar num desses 5 valores aqui, ok? Bom, como é que a gente vai chegar nesse valor, então? Veja, como ele já deu a função, que é essa daqui, ó, S de T igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. O que nós vamos fazer? Vamos apenas substituir o valor de T, que foi dado, olha só, o T é o tempo, né? E esse tempo é em anos, está aqui, ó. Ok? Que a gente vai chegar tranquilamente nesse valor que está sendo pedido aí. Então vamos lá? Olha só, S de T, então no caso aqui vai ser igual a 2, tá? Por que 2, professor? Porque ele pede aqui, ó, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço, tá? Então, no lugar de T, vamos substituir 2, 1.800 vezes 1,03 elevado a 2. Ok? Aí está. Substituímos os valores. A partir daqui a gente consegue chegar no valor que ele vai receber no seu segundo ano de trabalho nessa empresa. Então, nós teremos aqui 1.800 vezes... Aí vamos fazer 1,03, né, elevado ao quadrado. Isso aqui vai restar 1,0609. Ok? 1,03 elevado ao quadrado. Então, S de 2, 1.800 vezes esse valor aí, 1,0609, tá? Nós vamos chegar aqui no valor de 1909,62. 1909,62, tá? Então, isso aqui é o que o funcionário vai receber, o que ele vai estar ganhando, né? Letra E, é o gabarito da questão. Isso aqui é o que ele vai estar recebendo, 1909,62, ao final do seu segundo ano trabalhando nessa empresa, tá? Então, observa que o que vai determinar esse reajuste salarial é justamente
a função que foi criada aqui, tá? Eles chegaram nessa função, que é a lei de formação aqui para essa situação, né? E aí, a depender do tempo que for, que a gente quiser encontrar, por exemplo, se a gente quisesse encontrar no seu 8º ano trabalhando nessa empresa, de quanto seria o salário, né? Se fosse essa a pergunta. Então, no lugar de 2, nós iríamos substituir aqui 8, tá? E aí faríamos aqui os mesmos cálculos, resolvendo aí da mesma maneira como a gente resolveu, nós chegaríamos num outro valor, tá? Então, a partir dessas funções, a gente consegue definir o valor que a gente está procurando. Observa que nesse caso aqui, ó, o valor que nós utilizamos aqui, que foi o t igual a 2, tempo igual a 2 anos, né? Isso aí é o domínio da minha função, tá? Ou seja, é o valor de x. De posse desse valor de x, eu consigo determinar y, que é a minha imagem, né? No início dos nossos estudos aqui, lá bem no início, quando a gente estava estudando as funções, nós vimos a definição de domínio, contradomínio, imagem, né? Vimos lá aquelas representações, aqueles círculos, né? Nós chamamos de diagrama de Venn, e a partir dali a gente começou os nossos estudos sobre as funções, tá bom? Vamos ver um próximo exemplo agora? Nosso próximo exemplo aqui também é uma questão do Enem, e ela diz o seguinte: o acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de determinado produto. Então vejam que essas questões do Enem, elas são bem textuais, né? Primeiro ele começa contando aqui, ele começa contextualizando, e aí depois ele vai entrando nas informações que nos interessam, né? Então a primeira informação relevante para nós é essa daí, esse quantitativo de 8.000 unidades, ok? No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Está aqui a outra informação que é relevante para nós, ok? Então, no seu primeiro ano, a empresa fabricava ali 8.000 unidades. No segundo ano, ela aumentou lá o parque tecnológico, contratou mais funcionários e tal, aumentou em 50% esse quantitativo. Então, se fabricava 8.000 no primeiro ano, no segundo ano passou a fabricar 8.000 mais 50%, tá? Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Beleza, então eles fizeram lá uma projeção e chegaram à conclusão que nos próximos anos eles vão crescer 50% ao ano, tá? Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Muito bem. Vamos ver o que está sendo pedido agora. Se a estimativa for alcançada, ou seja, se mantiver, né, esses 50% anualmente, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas em função de T, para T maior ou igual a 1. Então, nessa questão, diferente da anterior que nós resolvemos, nós temos que montar a nossa função, tá bom? A gente vai precisar montar a nossa função para a gente poder chegar na função que representa essa situação problema que foi colocada, tá? E a resposta é uma dessas 5 funções aí, mas qual delas? Tá? Bom, então a gente vai começar aqui, ó, fazendo algumas análises do seguinte. Ele disse que essa empresa fabrica 8.000 produtos
começou fabricando lá 8.000 produtos, né? A partir do segundo ano, ela vai fabricar os mesmos 8.000, só que acrescido de 50%, tá? Então, para a gente analisar de forma mais didática e mais simples, vamos imaginar o seguinte. Vamos supor aqui que no primeiro ano, ela fabricou 10 unidades, tá? Só para a gente entender melhor. 10 unidades não tem nada a ver com a questão que foi dada, claro, né? No segundo ano, como eles estão crescendo 50% ao ano, o que significa? Significa que no segundo ano, eles estarão produzindo 15 unidades. Tudo bem até aí? Primeiro ano fabricava 10, no segundo ano eles fabricaram os mesmos 10, só que mais 50%. E 50% de 10 é 5. Portanto, eles fabricaram 15 unidades nesse segundo ano. Tá bom? E assim por diante. Então, no terceiro ano, eles fabricariam os 15 que eles já fabricam, né? E mais 50% em cima desses 15 e assim por diante. Então, nós chegamos à conclusão que esse percentual aqui de aumento nós podemos determinar como sendo de 150%. Ou seja, 150% em cima do valor do primeiro ano. Aí, aqui pode causar alguma confusão, porque você deve imaginar, professor, mas se eles estão crescendo 50%, então não deveria ser, esse percentual não deveria ser de 50% em cima dos 10, por que 150%? Porque nós estamos analisando o ano em que ele está. Então, nessa situação aqui, veja, 150% nós sabemos que é a mesma coisa que 1,5, não é? Então, se você pegar 10 e multiplicar por 1,5, você vai chegar justamente nos 15. Ó, nas 15 unidades que ele estará produzindo no segundo ano, ok? Então, você multiplica 10 vezes 1,5, você chega nas 15 unidades que está sendo produzida naquele ano. Por isso que o fator de multiplicação que nós vamos utilizar aqui é 1,5 e não 0,5, como a gente poderia imaginar que fosse, tá? Porque eu poderia ter outro entendimento, eu poderia entender que eu iria multiplicar por 0,5, já que ele está falando em 50%. E veja que o avaliador, ele levou em consideração essa situação. Tanto é que na letra D, ele coloca o 0,5 e na letra E ele coloca 1,5, tá? Justamente para testar o preparo do candidato nessa situação aí, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, a nossa função, para finalizar aqui, a nossa função vai ser a seguinte, vai ser P de T igual a 8.000, que são as unidades, né, que a empresa fabrica atualmente, vezes 1,5 elevado a T menos 1, ok? E por que T menos 1, professor? Porque é o tempo, que nesse caso é dado em ano, né, menos o primeiro ano lá que a gente está analisando. Então, no segundo ano, por exemplo, ficaria 8.000, vamos supor, né? 8.000 vezes 1,5, que foi o crescimento que ele teve no segundo ano, né? Vezes 1,5, que seria aquele crescimento do terceiro ano. Isso se fosse para x igual a 3, ou t igual a 3, né? Nesse caso aqui. Para t igual a 3 anos, nós teríamos as 8.000 unidades, multiplicado por 1,5 do segundo ano, vezes 1,5 daquele terceiro ano em questão, tá? Por isso que a nossa função é essa daqui, T menos 1. 1,5, né? Elevado a T menos 1, ok? Então, esse é o gabarito da nossa questão.
aqui a letra E. Tá bom, meus amigos? Espero que tenha ficado claro para vocês. É importante que vocês se debrucem sobre os conceitos de função exponencial, façam exercícios, tá? Para que vocês consigam tirar eventuais dúvidas. Beleza? Então, essa daí foi a nossa aula. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.